A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que Deus abençoe. Estamos nós aqui para mais um dia da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar a Deus? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, para esse momento e apresentamos esse momento, Senhor, a Ti. Um momento de leitura e meditação na Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos conceder a revelação do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Repreendemos todos os males, todo o atrapalho, todo espírito de resistência, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu quero te pedir que você já se inscreva no canal, habilite o sininho para receber todas as notificações, deixe a tua curtida e compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade no primeiro livro das Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Aará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafá, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar e Gerá, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gerá, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, e que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã e Aias e Gera. A estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Usim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeus, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Eupaal. E foram os filhos de Eupaal, Eber e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijolão. Estes afugentaram os moradores de Gate, e Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Mispa, e Joá, foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Éber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Eupaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel, e Abdom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanzerai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abdom, depois
Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque, e Tareia e Acás. E Acás gerou a Jeoada. E Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafá, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos. E estes foram os seus nomes: Asricão e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. E Ibinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais, e dos sacerdotes Jedaias e Jeuiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos cabeças nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum.
E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Emeleque e Tareia. E Acaz gerou a Jaera, e Jaera gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaias, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa.
E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o copo de Saul e os copos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, e o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi
em Paz-damim. Quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha, a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabizeel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, e de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maaraí, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá. Dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naaraí, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, o Amonita, Naaraí, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Samá e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel,
o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, e Itima, o Moabita, Eliel e Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul benjamitas, Aiézer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão.
E com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000 também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em batalha, em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades, e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou a aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor
abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo, Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samuá e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Elisua e Eupelete, e Nogá e Nefeg e Jáfia e Elisama e Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E a descer que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai à peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Amém, povo de Deus? Chegamos ao final de mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.